Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Sr. Almirante, muito obrigado por ter aceito este convite. É uma honra para mim. Como sabe, o título geral deste podcast é Deixar o Mundo Melhor. Muito obrigado. Vamos ver primeiro, talvez, como é que tem sido o seu mundo até agora, como é que está o mundo e como é que o vai deixar melhor. Estes três capítulos, digamos. Sim, E eu começava por lhe perguntar, o Sr. Almirante está quase a fazer 72 anos, não é? Sim, quase. O momento em que estamos a Faltam gravar uns dias. ainda não fez. Ainda não, faltam Quando uns se dias. calhar este podcast for para o ar, já terá feito. Em princípio, sim. Sente-se em forma, sente-se bem. Sim, fisicamente, sim. Sim. Eu sinto-me bem. Psicologicamente, fisicamente. Psicologicamente também eu ia fazer a pergunta, acrescentou e bem. E o Sr. Almirante, o seu nome completo é Henrique Passalágua Gouveia e Mel. Sim, Henrique Eduardo Passalágua de Gouveia. E Passalágua é um nome de origem quê? É de uma família italiana que emigrou para Portugal no século XVIII. E era a família da sua mãe. Sim, fazia parte da família da minha mãe. Mas, quer dizer, não falam italiano? Não, já não. Nós, é uma família que emigrou para a Madeira. Sim. Depois da Madeira espalhou-se por Angola, São Tomé e Príncipe, foi para o Índico, esteve na Índia, depois para Moçambique, a família que viajou muito, e depois regressou também à Madeira. O Almirante nasce em Climane. Eu nasci em Climane, em Moçambique. Os seus pais conheceram-se lá? Não, os meus pais conheceram-se em Lisboa, a minha mãe gostava muito de Moçambique, ela estudou na Rodésia Antiga, e convenceu o meu pai a ir viver para Moçambique. O meu pai era advogado e foi viver para Moçambique. E em Climane? Em Climane. E porquê Climane? Na altura, a história que me contam na família é que o meu pai era amigo do Dr. Almeida Santos e eles eram colegas da universidade, e o meu pai foi trabalhar associado ao Dr. Almeida Santos e depois decidiram dividir, digamos, o território. E o Dr. Almeida Santos aconselhou o meu pai a ir para Climane. Na altura era uma zona com poucos advogados, e foi assim que ele foi parar aqui. A origem do seu pai, ou da família do seu pai, é da Beira. Era da Beira, sim. Parte da Beira. É de Mangualde. É de Mangualde, Vinheiro. Ainda tem lá a família? Viseu. Ainda tenho. E dá-se com eles? Não, nós temos agora, somos alguns primos, já em segundo e terceiro grau, já bastante afastados. Já há muito tempo não tenho convívio com os meus primos. E portanto, viveu em Climane até bastante tarde, não? Vivi até aos 14 anos. Aos 14. 14 anos, depois passámos uma breve passagem por Portugal. E depois fomos para o Brasil, onde vivi até aos 18 anos. E aos 18 anos regressei a Lisboa. E dessa parte de Climane tem algumas lembranças boas ou más? Não, tenho lembranças muito boas. Nós fazíamos parte da parte da sociedade mais privilegiada, portanto, no tempo da era colonial, e vivíamos muito bem, como é evidente, naquele período. E foi uma infância muito cheia, com muito desporto, muita liberdade, e portanto, e em África. Qual era o desporto na altura? Eu fazia 2 tipos de desportos, natação e vela. Eu fui velejador desde muito miúdo, a partir dos 8 anos, já fazia vela. Que barcos? Fiz primeiro Otimista, depois Spruk, que era uma variação mais sofisticada do Otimista, depois Vorian e por fim Snipe. Mas aos 14 vem para o continente, 14, digamos, para Portugal. Aos 14 passo aqui pelo continente. Estive aqui até o dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro de 75. Nós saímos de Portugal, fruto do... Uma data simbólica. Foi uma data muito simbólica. Nós saímos, eu lembro do meu pai, nós saímos de navio, fomos para o Brasil de navio. Eu lembro do meu pai, ao partir desse, se calhar saía um dia cedo demais. E depois, no Brasil, vão para São Paulo. Vamos para São Paulo, vivemos em São Paulo. E o que é que faz nesses anos em que está no Brasil? Eu era um estudante, acabei o meu ensino liceal em São Paulo. Aonde?
numa escola que era a Escola Caetano de Campos, no liceu, uma espécie de liceu. Era um liceu público ou era uma escola privada? Era um liceu público. O meu pai fazia questão de eu andar em liceus públicos. E gostou dessa experiência? Muito. Aclimatou-se, adaptou-se rapidamente? Sim, adaptei muito rapidamente. Eles tinham um ensino de estilo americano, muito vocacionado para a prática, nomeadamente nas áreas das exatas, das matemáticas e físicas. E o sotaque? Passou a falar brasileiro? Não, nunca. O meu irmão, sim, que era mais velho, quis se adaptar rapidamente. Eu tinha uma questão de identidade e não queria. Mas os colegas aceitavam que não? Gozava um bocadinho, às vezes, gozava um bocado de coisas, mas é natural. Mas este colégio, que era o Colégio Caetano de Campos, era um colégio modelo na cidade de São Paulo, em que se faziam experiências pedagógicas. E nesse colégio modelo estavam alunos, muitos alunos estrangeiros, coreanos, japoneses, filhos, portanto, de coreanos, japoneses, não eram só brasileiros. E, portanto, ainda conserva amigos ou amigas? Sim, ainda tenho amigos desse tempo. Sim. Continua a dar-se com eles mesmo um pouco? Nós de vez em quando mandamos, agora com os WhatsApps isto é mais fácil, mandamos uns WhatsApps e falamos, já nos reencontramos uma ou duas vezes, portanto tenho ainda essas amizades antigas. São boas recordações, portanto. Sim, de infância. Queras de Colimano, queras do Brasil. Sim, todas as recordações de infância e da adolescência foram boas, não tive nada de negativo que me deixasse ao fim e ao cabo com uma má recordação. E depois vem para cá, para Portugal? Vim para cá com que idade? Venho já com 18 anos. Eu venho com a intenção firme de me tornar militar, concorrer às 3 academias. Na Força Aérea disseram que eu era muito alto, portanto não podia entrar nos cockpits. Depois entrei no Exército. Quanto é que o senhor mede? É 1,93. A altura julgo. Realmente é um bocado alto. A altura o limite era 1,87. Depois entrei na Academia Militar e na Marinha, mas eu sempre gostei da Marinha, portanto acabei por ficar na Marinha, que era o meu desejo inicial. E entrou sem dificuldades? Não, entrei sem problemas nenhuns. Fiz os exames e entrei. Portanto, depois está quanto tempo na Academia? Depois estou 4 anos e meio, e depois mais meio ano de prática no mar. Eram 5 anos, portanto, é um curso superior. Mas o mar foi sempre claramente a sua vocação. Sim. Esses 6 meses finais do curso eram práticos. Embarquei numa fragata na altura, que era a Roberto Ivans, e fiz o meu estágio de mar de 6 meses na Roberto Ivans. E enjoava ou não? Não, sou dos sortudos que enjoo muito raramente, mas mesmo muito raramente. A maior parte do tempo nunca enjoei. E nesses 6 meses a sua vocação profissional confirmou-se? Sim, sempre gostei imenso de navegar e de estar no mar, e esses 6 meses mostraram que era realmente o que eu queria, e continuei depois. Dali fui para imediato patrulha, tive 1 ano como imediato patrulha e logo a seguir para os submarinos. E quando é que descobre a sua vocação para os submarinos? Eu descubro aí no 3º ano da Escola Naval. Havia um filme alemão que é muito famoso, que é o Das Boot, e achei que aquilo era a vida que eu queria ter enquanto militar. Achava que as máquinas eram interessantes, que eram ambientes extremos, e eu queria provar-me a mim próprio também. Já tinha andado alguma vez no submarino? Já tinha mergulhado alguma vez? Não, até só depois, no 4º ano da Escola Naval, é que fiz um mergulho de um dia para testar. Mas gostei logo do submarino, mas essencialmente era o desafio. Os submarinos para mim representavam a coisa mais difícil que a Marinha me podia pôr à frente. Porquê que era a coisa mais difícil? É um ambiente difícil, uma vida dura, e eu queria superar e queria fazer a minha carreira sem nenhum favor na parte mais difícil da Marinha, e portanto optei por ser submarinista. E quando é que embarca a primeira vez, já assim, prolongadamente? A primeira vez, portanto, eu fui para os submarinos com 25 anos, portanto, em 1985. Foi quando começo a embarcar nos submarinos, a fazer o curso de submarinos. Nós, para sermos submarinistas, temos que ter um curso de 1 ano. Esse curso também tem uma grande componente prática, em que nós já embarcamos, e a partir daí foi praticamente sempre a vida embarcado.
E o senhor, entretanto, vai subindo dentro dessa área da sua carreira, sim, submarinos, e depois é comandante de alguns deles, não é? comandei 2 submarinos, comandei o Barracuda e comandei o Delfim, e houve um período até que comandei 2 submarinos em simultâneo, o Barracuda e o Delfim. Qual é que gostava mais, do Barracuda ou do Delfim? Os submarinos têm uma personalidade. Por isso é que eu estou a perguntar. Calculo que tenham, não? Sim, sim. Eu gostava mais do Barracuda, porque o Barracuda era um submarino de gente mais trabalhadora. Normalmente, era para as pessoas, não era pela embarcação? Não, os submarinos eram iguais, mas nós tínhamos a cultura do Barracuda, sim. Era uma cultura de gente mais sacrificada, e a cultura do Delfim era de outro estilo. O que é que quer dizer gente mais sacrificada? Era gente que se dedicava mais à arte de ser submarinista. Portanto, é como aquelas pilhas de Duracell. Fazia a milha extra quando era necessária. E eu gostava muito da atitude. Tive comandantes imediatos no Barracuda que foram quase que líderes espirituais para mim na altura, foram meus mentores e que me deixaram marcados. E, portanto, isso fica sempre associado ao navio. E quando comandei os 2 navios, gostei imenso das 2 guarnições, mas tinha uma preferência especial pelo Barracuda. Onde é que foi no Barracuda, por exemplo, não estar a pedir para cada um, que senão depois não teríamos tempo, mas quais eram as suas missões? Quais foram as suas deslocações? A minha vida nos submarinos começa antes do fim da Guerra Fria. Depois o período todo de transição do fim da Guerra Fria para o mundo unipolar, ao fim e ao cabo, comandado pelos Estados Unidos, e depois já na fase mais final para os conflitos que resultaram desse mundo unipolar. Portanto, no início, as nossas grandes preocupações eram seguir os submarinos da ex-União Soviética, que operavam nas nossas águas, ou perto das nossas águas, ou que transitavam de e para o Mediterrâneo, e fazíamos isso regularmente. É um trabalho então de perseguição? Sim, de seguimento e de controle desses submarinos. Também fazíamos operações de recolha de informação. Como é que se faz esse controle? Vai-se atrás deles? Vai-se a vê-los? Ou... Não, é tudo por sons. Nós nunca os vemos. Fazemos é detectar os navios, a passagem em determinadas áreas, e depois seguimos enquanto temos contacto, mantendo, naquele caso, a NATO informada desses contactos, e depois, quando perdíamos contactos, outros navios ou outras aeronaves ou outros submarinos tentavam reganhar o contacto para manter sempre os submarinos do outro lado controlados. E esses submarinos estavam em trânsito, no fundo, nunca vinham para cá, para as nossas águas, para ficar. Também havia submarinos em trânsito, havia submarinos que operavam na nossa costa ocidental, à volta dos Açores. Portanto, o mundo dos submarinos é um mundo muito específico, e eles ocupam muitas áreas estratégicas que são importantes depois para a estratégia global marítima. Na altura, para a estratégia de confronto marítimo que havia entre o Ocidente e a parte da União Soviética. Qual foi o tempo máximo em que esteve debaixo d'água? De uma só vez? Sim, de uma só vez foram 31 dias. Nós batemos o recorde na altura, fizemos 31 dias debaixo d'água com o submarino. Sempre debaixo d'água? Sim. Fizemos uma outra superfície para largar lixo, etc. Mas a missão foram 31 dias em imersão. Isto não dá claustrofobia? Não, nós estávamos habituados. Na altura, quando fizemos 31 dias, acho que o recorde português eram 18 dias, o recorde francês eram 30, e nós decidimos fazer 31. E batemos. Foi Portugal. Batemos esse recorde com muito orgulho. Ainda hoje é vosso, já não? Ainda, naqueles submarinos ainda é nosso. Mas o espaço é estreito, as pessoas estão muito em cima umas das outras. Há espaço individual, a pessoa consegue estar sozinha no submarino? Não, isso é muito difícil, porque o espaço é estreito, há sempre muita gente perto uns dos outros, e normalmente nós temos um espaço confortável de distância relativamente a outro ser humano,
entre meio metro e 70 centímetros. Foi quando nos sentimos confortáveis. Os submarinos, esse espaço é muito mais curto. Porque quando comemos estamos muito mais apertados, quando estamos a trabalhar estamos mais apertados. 20 centímetros? Sim, 20 a 30 centímetros. E sentimos o calor humano do outro corpo, não é? Mas habituamos-nos. O ser humano é um ser de hábitos e com o tempo habituamos a tudo. Mas há regras no submarino, devem ser regras, não sei se são leis escritas, mas regras de comportamento. Sim. Devem ser muito importantes, não? Sim, há regras, mas não são, a maior parte destas nem são regras escritas, são regras que têm a ver com práticas e com praxes, no bom sentido do termo, são adotadas pela guarnição. Nós, ao longo do tempo, somos testados, como disse, para sermos submarinistas temos que fazer um curso de um ano em que há uma grande componente prática. E há muita gente que não passa esses testes. E há muita gente que não passa esses testes. Nós chamávamos uma das coisas de ter espírito submarinista. Sim. E quando se não tinha espírito submarinista, não se podia continuar nos submarinos. Esse espírito é uma coisa subjetiva, mas que tinha a ver com estas coisas. Uma pessoa ter capacidade para conviver com os outros em espaços estreitos, não ser conflituosa, ter alguma capacidade de auto-introspecção, e não ser demasiado expansiva, porque ser demasiado expansiva dentro de um submarino acaba por roubar espaço aos outros. E, portanto, é uma forma de convívio muito especial, mas que nos aproxima muito e no fim somos uma família. Nunca se zangou com ninguém a bordo de um submarino? Nunca teve uma discussão daquelas mais violentas? Não, discussões violentas nunca, mas pronto, discussões sim, mas... Violentas em termos, pelo menos, de voz, de falar de berros. Sim, de vez em quando havia uma outra discussão, mas imediatamente controlada. Nós tínhamos a noção que as discussões não eram positivas e encontrávamos sempre estratégias para... E este controle são terceiros que vêm fazer, que vêm dizer calma? Não, é autocontrole. É muito raro ter necessidade de ter um terceiro elemento. E hoje em dia é uma pessoa autocontrolada. Tendo de ser autocontrolada. Aprendeu lá. Sim, aprendi. E a parte que todos nós, enfim, sonhamos, que é ver a vida debaixo d'água. Não, isso o submarino... Os peixes, essas coisas todas. Isso é uma ideia muito romantizada dos submarinos. Os submarinos são máquinas fechadas, são tubos de aço, basicamente, completamente herméticos e fechados. A única janela para fora é o periscópio, mas nem toda a gente tem acesso ao periscópio, normalmente só o comandante e um ou outro oficial. E são tubos herméticos. Nós, o que sentimos o exterior é através do som e não através da visão. O som propaga-se muito a longas distâncias debaixo d'água. Nós conseguimos ouvir ruídos de navios a grandes distâncias, na ordem de 100 km. 100 km. E, portanto, o que nós vivemos num mundo sem luz, mas a ouvir tudo o que se passa à nossa volta. Quando estamos em imersão profunda. Depois há um período em que estamos num momento de transição que é perto da superfície, mas com o submarino debaixo d'água, em que podemos pôr os mastros de fora, um deles o periscópio. Então começamos a ver. Mas aí já se viu fora d'água. Não, só se vê de fora d'água, só se vê o mastro, porque o submarino continua todo imerso. Mas a guarnição que está dentro do submarino continua fechada e, portanto, não tem uma janela, não tem... Esta coisa do Júlio Verne de haver umas janelas para ver o mar não existem debaixo d'água. Não. E o senhor gosta de mergulhar de escafandro? Eu tenho o curso de mergulho, mas nunca tive grande prazer. Não atrai? Não atrai. A vida subaquática? Não atrai. Não. Eu aproximei-me dos submarinos não por uma questão de romantismo no sentido ecológico ou científico, mas por achar que era uma arma muito capaz, com grande potencial, altamente dissuasora e defensora dos interesses nacionais, e onde havia uma vida dura que me fazia querer superar, passando por essa experiência. E essa sua experiência nos submarinos acaba quando? Eu comandei, entrei como oficial de guarnição, fui fazendo diversos postos, depois fui imediato, que é o equivalente a segundo comandante, depois fui comandante, depois saí dos submarinos, fui chefe de Estado-Maior da Esquadrilha de Submarinos e instrutor de submarinos, em que instruía as guarnições e os outros comandantes. Fui eu que inaugurei o curso de comandantes português,
que era um curso muito exigente para selecionar os próximos comandantes. Depois saí da Esquadrilha de Submarinos, fui chefe de Relações Públicas do Almirante-Chefe da Marinha. Ah, sim? Sim, sim. Isso é uma atividade completamente diferente, completamente porque diferente. Tanto tempo debaixo d'água. E quando fui convidado, ainda perguntei na altura a quem me convidou. Mas e porquê é que o convidaram para chefe de Relações Públicas? Não sei, tenho que perguntar aos senhores almirantes que me convidaram na altura, mas eu perguntei-lhes, mas os senhores têm a certeza absoluta que me querem para as relações públicas? Eu sou um bicho do mato, quer dizer, que ando lá fechado embaixo d'água, vocês têm a certeza? Eles falaram, nós achamos que o senhor tem qualidades para... Depois de ser chefe de Relações Públicas, fui comandante de uma fragata, comandei uma fragata. Foi a Vasco da Gama, não Vasco da Gama. Depois voltei à Esquadrilha de Submarinos para comandar a Esquadrilha de Submarinos quando recebemos os novos submarinos. E depois Mas aí já não andava embarcado. Ainda, infelizmente, por um lado, felizmente por outro, ainda embarquei cerca de um ano. Porque um dos nossos comandantes, isto é a parte infeliz, faleceu com um cancro muito agressivo e eu tive que embarcar por ele durante um ano nas provas do novo submarino. Já tinha 51 anos, não é? E depois de 3 anos a comandar a esquadrilha e ter edificado a nova esquadrilha, fui fazer um curso para promoção e depois fui o diretor do Instituto de Socorros a Náufragos e diretor de faróis. Dos faróis, é verdade. E essas duas experiências trouxeram alguma coisa de interessante e de novo? Muito os faróis e o socorro a náufragos. Muito interessante. Foi uma coisa completamente longe do que era o meu percurso até então. E era um full-time job? Era full-time job. O meu percurso até então tinha sido totalmente na área operacional e sempre vocacionado para operações, tirando este período em que fui chefe de Relações Públicas da Marinha. E quando fui nomeado para a função não gostei nada. Achei que me estavam a prejudicar, etc. Mas depois adorei. Desculpa a minha ignorância, quantos faróis estavam debaixo da sua jurisdição? Entre faróis e farolins são mais 56 faróis e farolins. E isso obrigava a ir visitá-los? Sim, a visitar e tem uma logística muito forte para os manter sempre operacionais e num elevado estado de resposta, porque os faróis não se podem apagar, não é? E adorei os faroleiros. É isso que eu ia perguntar. Esta imagem que temos dos faroleiros sozinhos, isolados, mas ao mesmo tempo olharem para o mar e gostarem do que vêem, é verdadeira? Tem muito verdade. Eles são indivíduos fantásticos. São homens dos 7 instrumentos, fazem tudo, desde mecânica, eletrónica, a pintar paredes, a reparar os próprios faróis. Também, se calhar, não? Também pescam, alguns também pescam. São pessoas de uma dedicação absoluta, fiquei-lhes com respeito extraordinário e ainda tenho muitos amigos desse período em que passei nos faróis. E os socorros a náufragos? É uma coisa bastante diferente. Os socorros a náufragos é bastante diferente, mas é também muito importante, principalmente no verão. Eu fui diretor dos socorros a náufragos por um período de cerca de 5 meses, enquanto diretor de faróis. E apanhou um verão? Apanhei um verão. E é um sistema muito diferente que vive muito também de voluntariado, do verão, dos jovens que se... Os nadadores salvadores, etc. E então? E gostei imenso, essas duas experiências que são parte da autoridade marítima, não são, digamos, da Marinha, enquanto Marinha de Guerra, foram experiências muito interessantes para mim. O Sr. Almirante depois também foi comandante da Força Naval, depois, penso eu, Eurobarfor. Depois, quando fui promovido a almirante, fui chefe de gabinete do Almirante Sema. E depois que era quem? Era o Almirante Fragoso. E depois de chefe de gabinete do Almirante Sema, fui comandante naval, que é uma das áreas mais importantes da Marinha, porque comanda as operações todas. E comanda cerca de 5.000 homens. E comanda os navios, comanda os helicópteros, os fuzileiros. E gostei imenso. Também tive 3 anos nessa função. E durante esses 3 anos, durante 2 anos, comandei a força da Eurobarfor, que era uma força franceses, espanhóis, portugueses e italianos. E essa força que eu não conhecia, só passei a conhecer depois de me preparar para esta nossa conversa. Qual é o objetivo e o âmbito? Essa força foi criada quando
por iniciativa francesa, na altura, a criar uma força que servisse de tampão à zona sul da Europa. E era uma força de interposição entre a Europa do Sul e os problemas do Mediterrâneo e os problemas da África do Norte. Passa por Gibraltar também, não é? Passa por Gibraltar. E nós nos envolvemos nessa força, trouxemos, enquanto eu fui comandante, trouxemos a força mais para o Atlântico, para ser um bocado do Mediterrâneo. Fomos até Cabo Verde com ela, e a força agora está a mudar a sua configuração, está interessada também em atuar até no Golfo da Guiné. O Sr. Almirante acha que a União Europeia devia ter uma política de defesa própria mais clara e mais... Não tem, no fundo, não é? Nós, enquanto União Europeia, pertencemos à maior parte dos países, não é? Nem todos, mas a maior parte pertence à NATO. E agora há uns que vão pertencer à NATO e não pertencem à União Europeia. E há este problema de, como a maior parte dos países pertence às duas organizações, o problema dos recursos. Não é? Se apostamos na NATO, ou criamos um pé europeu, ou um ramo europeu, que é complementar à NATO. E essa divisão tem sido, de alguma forma, feita de modo a que o pilar NATO tem prevalecido sobre o pilar europeu. Portanto, o pilar europeu é um pilar mais de missões não de cariz estritamente militares, mais humanitárias, e o pilar NATO de cariz mais militar. Portanto, tal duplo uso, só que no duplo uso essencialmente não militar mais do lado europeu e o uso militar mais do lado da NATO, dos países envolvidos, portanto, nas duas organizações. E o Sr. Almirante, depois disso, é aqui depois que aparece a guerra na Ucrânia também, não é? Não, antes disso aparece o Covid. Sim, antes da guerra da Ucrânia eu fui... Antes disso aparece o Covid. Exatamente. Depois de ser o chefe das operações da Marinha, passei por uma nova função, que era o adjunto do planeamento e coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas, trabalhando com o Almirante Silva Ribeiro. Era, digamos, um dos braços... Que era o CENCFA. Que ainda é o CENCFA atual. Foi nessa altura que estava a trabalhar nas áreas de planeamento, e nessas áreas de planeamento foi-me entregue a área do apoio ao Covid, portanto, do apoio à situação do Covid. Mas chamaram-lhe e disseram-lhe o quê? Vai tratar das vacinas? Como é que foi? Não foi Qual assim. foi a missão que foi a primeira missão que tivemos que planear foi o apoio das Forças Armadas ao Covid em termos genéricos. Portanto, camas e um conjunto muito alargado de apoios que não eram relacionados com a vacinação. Depois tivemos que planear também como aumentar as capacidades do Hospital das Forças Armadas para aquele momento mais crítico em que ainda não havia vacinas. E aí, portanto, era bastante ligado às Forças Armadas. Muito ligado às Forças Armadas, mas a dar resposta à sociedade civil já. Sim. Portanto, nós aumentámos cerca de 100 camas de cuidados intensivos desde o início até ao fim daquele pico da pandemia. Portanto, isso foi feito por nós. Depois fui chamado para ajudar a organizar a distribuição das camas de cuidados intensivos na área de Lisboa. Isso foi andando por etapas. Foi andando por etapas. E depois fui envolvido no planeamento da abertura das escolas, do ano escolar, portanto, ia sendo envolvido sempre nos planeamentos que tinham a ver com as relações das Forças Armadas com o exterior. E depois, naturalmente, quando apareceu o processo de vacinação Covid, nomearam também para participar nessas células de planeamento da vacinação Covid, e foi assim que eu conheci o Dr. Francisco Ramos e fiquei dentro do grupo da tal Task Force inicial, que depois por fim acabou comigo em coordenador da Task Force, que fez Acabou consigo, mas não acabou consigo. Não, acabou comigo na função. Acabou comigo na função, sim, mas não. E gostou? Foi uma experiência única. A sensação de poder servir o país de uma forma tão direta, não é? E com resultados tão imediatos, foi uma sensação muito bem. Muito positiva, e correu bem. Eu não vou fazer a análise análise própria, mas nós conseguimos fazer uma coisa que é um dado objetivo, que fomos o primeiro país a atingir
85% da população totalmente vacinada. Isso foi no mundo, portanto, isso diz um bocado da capacidade portuguesa e portanto, acho que isso nos deve orgulhar a todos nós. Por que é que andava sempre de camuflado? Porque quis passar... Era uma imagem que queria dar. Era porque quis passar de forma muito clara no início. O assunto era grave, portanto, nós estávamos, na minha visão, na minha modesta visão, estávamos em combate contra um vírus e que devíamos estar sempre com a atitude correta. Não podíamos baixar a guarda. E que esse combate, na imagem com que eu transmitia, que estava em fato de combate, era uma coisa que nos ocuparia nos próximos tempos, praticamente a vida inteira, porque era um combate pela sobrevivência da nossa população e para conseguirmos voltar a ganhar a nossa vida normal que ganhámos passado quase 1 ano e meio deste vírus. E portanto achou que o camuflado era o apropriado para enfrentar esta guerra? O camuflado tinha diversas simbologias. Para já representava os 3 ramos das Forças Armadas, porque é a única farda que une os 3 ramos das Forças Armadas, e o meu staff pertenciam aos 3 ramos das Forças Armadas. Por um lado, representava, para mim, que estava em combate e queria passar essa imagem para a população em geral, que nós tínhamos que fazer um combate em conjunto e que não ia despir o camuflado enquanto esse combate não tivesse quase como uma vitória garantida, pelo menos em termos do processo de vacinação. E que depois era urgente e que nós não podíamos baixar os braços. Isso julgo que foi conseguido transmitir essa... Não há dúvida que foi. Agora, concluída essa missão, o Sr. Almirante retoma, digamos, a sua carreira militar e hoje em dia é chefe de Estado-Maior da Armada. Sim. A sua nomeação para chefe de Estado-Maior da Armada é um bocadinho tardia, talvez, não? Houve ali qualquer coisa que atrasou. Não, eu considero que a nomeação foi no tempo e na altura em que os diversos atores políticos acharam que devia ser. E eu, como militar, aceitei. É uma resposta muito hábil, mas não está a responder. Achei que era a altura em que me convidaram e que me deram a oportunidade. Eu achei que devia aceitar. Mas chegou a encarar a hipótese de passar à reserva, da altura. Sim, houve um período durante esse período em que pensei que eventualmente teria que passar à reserva, mas isso não foi necessário porque entretanto convidaram-me e acabaram por me entregar o cargo que eu desempenho com muitas... E as suas ambições políticas com o cargo ficaram um pouco goradas ou gostaria de ter um cargo político? Fala-se em si como candidato à presidência da República, por exemplo? Eu nunca desejei... O senhor é que sabe, é que eu lhe estou a perguntar. Eu nunca desejei ter nenhum cargo político. Sempre vi a minha vida a fazer a minha vida militar. Houve, claro, numa altura da minha vida que pensei que a minha vida militar ia terminar e que poderia terminar. Pensei em muitas hipóteses. E nessas hipóteses podiam estar também hipóteses políticas, mas que não se materializaram e que foram afastadas, porque entretanto continuei a ser militar e portanto sempre quis o que estou a fazer e estou feliz, estou contente. Mas agora, quando vês sondagens e bons resultados para uma eventual candidatura sua, as sondagens fica sossegado e tranquilo ou começa a pensar nisso? Não, as sondagens são o que são. Manifestam eventualmente o agrado que a população tem e a memória que a população tem de um processo muito específico, que é o processo de vacinação. Confundir isso com um processo mais alargado, de uma ação política mais alargada, até me parece perigoso. Eu sinto-me feliz com o que estou a fazer, irei de certeza terminar as minhas funções feliz, porque acabo o meu ciclo militar, entrei como cadete, acabo no mais... Ainda pode ser o próximo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Sim, mas a minha grande missão foi sempre ser o chefe da Marinha, porque tenho um projeto para a Marinha, acho que a Marinha deve mudar para poder ajudar este país a usar o seu mar, porque nós temos um mar gigantesco, temos poucos recursos e tem que haver muita imaginação para conseguir fazer uma marinha que seja realmente útil a um país que tem uma ambição muito grande
e que tem os recursos limitados que todos E o nós... senhor sobre isto tem ideias muito próprias. Não me esqueço de uma vez que me contou, e penso que já escreveu até sobre isso, em vez de porta-aviões, um porta-drones. Sim, tenho ideias próprias que tenho tentado desenvolver. Faz todo sentido, aliás. E que são ideias que, uma vez que não posso caçar com um cão, não é? Como é que vou caçar com um gato? Não é? Mas fazer das nossas fraquezas forças, fazer com que neste processo se desenvolvam novas capacidades, novas tecnologias, que nos coloquem também no patamar tecnológico, na ponta da tecnologia, nomeadamente no que eu chamo a guerra robotizada ou na ação robotizada, porque o nosso mar é tão grande, a nossa população é diminuta, os recursos diminutos, que só uma ideia fora da caixa é que nós conseguimos fazer e ocupar o nosso mar decentemente sem que sejamos contestados no futuro. Portanto, para já, sim, o que não quer dizer que não possa haver alterações de rumo. O seu rumo está mais ligado às Forças Armadas e a eventualmente ser o próximo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Não, esse eventualmente eu não ponho sequer em questão. Eu estou contente com o que estou a fazer. Claro que há decisões políticas que não passam por mim, como é evidente, mas o meu rumo é ser marinheiro e fechar o ciclo enquanto marinheiro. Esse é o rumo que eu defini para mim, é o rumo que eu gostaria de fazer. Claro que nós não dependemos só de nós, dependemos das circunstâncias e de outros atores, mas é o rumo que eu gostaria muito de fazer e é onde vejo que a minha capacidade, os meus conhecimentos e a minha vontade se reúnem de forma feliz para poder ajudar o meu país. Almirante, se pudesse ter vivido numa época anterior ou num futuro que não sabemos qual é, que época da história mundial, passada ou eventualmente futura, é que escolheria? Eu se pudesse escolher, gostava de ter vivido na altura dos descobrimentos. Acho que foi uma época fantástica, em que nós nos superámos totalmente, fizemos coisas quase impossíveis de conceber à luz dos dias de hoje, e gostava de ter vivido essa aventura. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Só mais uma pergunta antes de terminarmos esta tão interessante conversa. O que é que faz no dia a dia? Quais são os seus passatempos, os seus hobbies? Onde é que vive? Em que sítio? Não quero saber a morada de casa, mas... Eu vivo em Lisboa. A maior parte dos meus passatempos estão relacionados ou com a eletrónica, com a computação, com as matemáticas, com as físicas. Desporto? Já, quer dizer, faço o desporto de manutenção, nado e ando bastante para manter, mas já não faço um desporto muito ativo, não é? Faço desporto de manutenção. E viaja muito, sai à noite para jantar, tem uma vida muito sossegadinha? Não tenho, eu tenho muito, o meu tempo é muito ocupado, tenho uma agenda terrível que me esgota o tempo, tenho muito pouco tempo para estar com a família, tenho muito pouco tempo para sequer ter hobbies, e portanto os meus hobbies estão muito limitados e muito focados. São mais, quando já não tenho mais nada para fazer e tenho algum tempo livre, tento me entreter lendo e fazendo umas brincadeiras em eletrónica e informática, que é uma das coisas que nunca deixei de fazer. E escrever não digo umas memórias, mas qualquer coisa parecida. Sim, mantenho-me... Tem apontamentos, tem um diário, tem. Eu tenho mais de 20 blocos de notas, onde fui apontando a minha vida ao longo da minha carreira e mais recentemente, claro que apontei muita coisa e tenho muitos documentos escritos que um dia gostaria de pôr num livro, né? Se for esse, digamos, o destino, não é? Se o destino me ajudar, porque acho que pode contar com o Expresso para divulgar uma parte desse livro. Muito obrigado. Torná-lo público. Muito obrigado, Sr. Almirante. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Foi um prazer.
Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.